Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego De Simone, de Passos, e estou hoje aqui compartilhando com vocês um projeto da Prefeitura Municipal de Passos, projeto Cultura Cura. Foi um edital lançado para artistas de várias áreas do conhecimento e que estava contemplando ações formativas e educativas e expositivas para a população de Passos e para incentivar também o setor de cultura que ficou bem aquém nesses últimos tempos por conta da pandemia, todo o mercado ficou parado. Então, para incentivar e fomentar também essa área, todos os artistas tiveram a oportunidade de colocar projetos dentro desse edital e também lançar propostas expositivas, né, aulas, oficinas para diversas áreas da cultura dentro de Passos. O projeto teve uma adesão muito baixa, né, infelizmente. A princípio estavam previstos R$ 200 mil para fomentar esse mercado e, se não me engano, foram 70 mil empenhados ou serão empenhados. Então é um número muito pequeno ainda, mas espero que nas próximas edições, se houverem outras edições, que sejam melhores trabalhadas e as pessoas tentem colocar mais projetos nessa lei. Diversos projetos de diversas áreas foram aprovados no edital e serão exibidos aqui no canal do YouTube durante esses meses agora de novembro e dezembro e ficarão depois dentro dessa página, né, para quem quiser acessar em outros momentos. Dentro das oficinas formativas, o audiovisual foi contemplado com projeto de novas mídias, também artes cênicas contemplou projetos na área de dança, teatro, circo, bem diverso. Nas artes visuais também, tanto grafite quanto essas oficinas que eu estou dando aqui de fotografia também foram contemplados. E nas artes plásticas, o artesanato. Então terão oficinas formativas em todas essas áreas do conhecimento. São várias oficinas, várias formas de se atualizar, de se formar em diversos conteúdos culturais diferentes, né? Isso é muito importante, porque te abre o leque de possibilidades, dá a possibilidade para pessoas que não teriam acesso a esse tipo de formação serem formadas, né, por profissionais de todas essas áreas. Todos os profissionais que estão trabalhando são profissionais gabaritados, capacitados, né, com experiência tanto na parte prática quanto na parte de conteúdo educativo. E na questão expositiva, ficou um pouco aquém, foram poucos projetos contemplados na área de música, teatro e também cultura popular. Eu senti na minha área a falta da possibilidade de expor projetos audiovisuais, de vídeos, clipes. A produção audiovisual está muito grande, principalmente por conta das novas mídias e por conta das redes sociais, dos smartphones, né, e de todos esses softwares e aplicativos que existem hoje. Então facilita muito a produção e a exibição de conteúdo audiovisual, que não foi contemplado nesse edital. Não existia possibilidade de exposição, né, de projetos audiovisuais. Então aqui vai a minha sugestão para os próximos projetos. Então esse é o projeto Cultura Cura, da Prefeitura Municipal de Passos, e vai acontecer agora no ano de 2020, até o final do ano. Dentro do edital do projeto Cultura Cura, aqui da Prefeitura Municipal de Passos, foi contemplado o meu projeto de fotografia. Dentro das artes visuais, eu propus uma oficina de fotografia básica, né, com conteúdo básico de fotografia, intermediário também, com alguns itens e acréscimos de conteúdo que são importantes e que são mais avançados, vamos dizer assim. E, além disso tudo, a oficina ela tem o intuito e um dos objetivos de registrar cenas
do cotidiano da cidade de Passos, para que assim a gente faça um banco de imagens com o cotidiano da cidade, tanto na arquitetura, quanto em pessoas, quanto na natureza e outros aspectos que nós vamos discutir durante esse curso. O nome da oficina é Preservando o Passado através da Fotografia. Com esse mesmo objetivo que eu acabei de falar, de registrar cenas do cotidiano da cidade de Passos, eu propus essa teoria e a prática em cima do conteúdo de fotografia, né, com uma oficina que vai resultar numa exposição virtual ao final de todo esse conteúdo. Então, todos os alunos que participarem desse trabalho ao longo desse tempo terão a possibilidade de, além de aprender o conteúdo teórico, também de produzir material fotográfico e expor esse material fotográfico ao final desse tempo, né, dessa oficina. Então essa oficina está prevista para 5 semanas. Essas 5 semanas são divididas em temas, em conteúdos. O plano de trabalho para esse conteúdo serão abordados em 42 horas no total, em 5 semanas. Durante essas 5 semanas, serão divididos em conteúdos com aulas gravadas aqui pelo YouTube, e ao final de cada semana eu farei uma chamada ao vivo, uma live, para que as dúvidas e a correção dos exercícios propostos durante as aulas sejam corrigidos nesses momentos síncronos, vamos dizer assim, né? Onde eu terei um contato com os participantes da oficina para dar um feedback dos trabalhos, para correção desses trabalhos. Então eu chamo esse momento de momento síncrono, onde terá uma sincronia, né? Uma interação entre os participantes das oficinas, os alunos, comigo, né? Para eu desenvolver a parte prática dessas teorias que estão sendo gravadas. Então vão ser divididas durante essas 5 semanas em 4 aulas gravadas teóricas e uma aula síncrona com o conteúdo e o feedback dos trabalhos práticos ao final de cada semana. O conteúdo vai durar por volta de 2 horas cada material. Alguns materiais serão menores, então vai depender muito de que tipo de conteúdo e quais os assuntos serão abordados, para que cada um tenha um tempo específico e depois esse tempo específico seja somado nessas total de 42 horas ao final do curso todo. Então a ideia do plano de trabalho é essa. O público-alvo para essas oficinas são pessoas jovens, pessoas mesmo com a cabeça jovem, que gostem de fotografia, que querem se aperfeiçoar em fotografia, tanto para a parte profissional, pessoas que querem desenvolver, trabalhar com a fotografia de eventos, de cobertura de jornalística, ou então para fotografar algum trabalho publicitário. Eu vou ajudá-los nesse conteúdo, nessa capacitação, mas também esse curso é para aqueles que querem apenas melhorar suas fotos no dia a dia, produzir fotos melhores com o celular, com a câmera fotográfica digital, o mesmo analógica, quem ainda trabalha com filme, né? Porque o conteúdo que será trabalhado, ele será trabalhado de uma forma bem ampla. Então ele pode ser utilizado tanto na linguagem digital, que é um dos assuntos específicos do conteúdo, quanto na linguagem analógica dos filmes, para quem ainda gosta desse conteúdo. Qualquer aluno pode participar, desde que tenha o interesse, que tenha alguma câmera fotográfica, mesmo um celular, para fazer a parte prática. Tudo bem que com o celular, alguns conteúdos mais específicos ficarão prejudicados, porque os celulares eles não têm todas as ferramentas que as câmeras fotográficas
maiores, vamos dizer assim, elas possuem. Então, em algumas situações, alguns celulares ficarão aquém do conteúdo explicado, mas nada que vá prejudicar. Então, todos podem participar, não tem nenhum pré-requisito específico para participar desse trabalho, apesar de que tem o interesse, né? Tem que gostar de fotografia, tem que gostar de mostrar conteúdo, de produzir conteúdo, tem que gostar de ler, de ouvir música, não é só da relação com a imagem, tem que ter uma relação com os outros sentidos também, não só o visual. O audiovisual, né, o auditivo, os outros sentidos eles são importantes também para produzir conteúdo criativo e artístico. Os alunos precisarão de quais tipos de materiais para produzir para participar do curso? A câmera fotográfica, que é um item básico específico, né, para a produção do material que será prático, os exercícios que ficarão para casa, para fora, né, das aulas gravadas. Então é necessário que tenha essa câmera, mesmo que ela seja emprestada ou que seja utilizada em outros momentos, né, mas é um item básico. Um caderno ou algo para anotação, é importante vocês anotarem todo o conteúdo, voltarem nas aulas para tirarem dúvidas. Se vocês não conseguirem solucionar as dúvidas assistindo às aulas novamente, eu vou disponibilizar meu e-mail para que esses conteúdos que não foram solucionados, não foram entendidos, sejam depois solucionados por e-mail, né, em outra situação. Então tem esse outro canal de comunicação, né, que é o e-mail pessoal. Então esses são os itens principais que os alunos precisarão, além de pré-requisitos. Os objetivos da minha oficina, Preservando o Passado através da Fotografia, é o quê? Ensinar jovens, capacitar jovens para a produção de material fotográfico, tanto para quem quer por hobby ou profissionalmente, fomentar valores artísticos e culturais nesse mundo cada vez mais tecnológico, com menos amor e carinho à cultura, né, e aos valores artísticos. É necessário dar uma levantada nesse aspecto também cultural, né, valorizar o que a gente tem de importante, que é a nossa cultura e a nossa arte, né? E para que esse processo ele tenha continuidade após as oficinas, né, que seja um início de um banco de imagens, de produção fotográfica dentro da cidade de Paços, em vários aspectos, em várias situações diferentes. Então esses objetivos eles são muito importantes, assim como aperfeiçoar os conhecimentos de quem já fotografa, melhorar a técnica, melhorar a parte artística e criativa, que as pessoas consigam fotografar cenas de diversos tipos, tanto a arquitetura, quanto a natureza, quanto os animais, quanto as pessoas, ou então a produção de séries fotográficas, um estilo mais publicitário, um estilo mais jornalístico de fotografia. Então todos esse leque grande de possibilidades dentro da fotografia também serão abordados. Também capacitá-los na utilização correta do celular, da câmera fotográfica, usar as funções que existem, que às vezes as pessoas não conhecem, mas que ajudam muito na hora de melhorar uma foto, corrigir, produzir um efeito artístico em algumas situações, para algumas fotos. Então, todos esse aperfeiçoamento teórico, né, ele também será prático, porque eu vou ensinar a mexer nisso. Buscar uma linguagem pessoal, isso é muito importante, que as pessoas olhem a sua fotografia de uma forma única. O que é a sua produção de imagens tem de diferente de todas as outras? O que só você faz? Isso é muito importante, é um dos objetivos. A gente tem que se diferenciar do restante, né? Para quê? Para ter uma linguagem própria. Assim como na escrita, a fotografia ela tem essa importância, ela tem um lado pessoal, um lado sentimental, que é muito importante e é pessoal, né? Encontrando uma maneira da gente enxergar a nossa cidade, enxergar o mundo, conhecer novos trabalhos, conhecer novas formas de arte e produzir, mexer a cabeça. A gente, com a pandemia,
nós ficamos muito estagnados, muito parados. Então a produção, mexer a cabeça, eu acho que é importante. Outros objetivos importantes dentro dessa oficina é proporcionar aos participantes, né, desenvolvimento de competências novas para que elas possam registrar cenas de eventos familiares, de eventos da cidade, de uma forma diferente, com outro olhar, com mais sentimento, com mais carinho, né? Procurando as técnicas corretas, procurando utilizar a melhor forma o equipamento. Então, tudo isso é um objetivo para que as fotografias fiquem melhores, para que a gente possa ter passos, as pessoas de passos também, sendo fotografadas de uma forma mais criativa, mais profissional, mais artística. E através disso tudo, evocar o nosso passado. Por quê? Mostrando as belezas, principalmente na arquitetura e na natureza que ainda nós temos dentro da cidade, preservando e registrando isso para as gerações futuras. Então nós estamos trabalhando tanto com o passado, né, resgatando imagens de pessoas e de lugares, da natureza aqui da cidade, quanto para deixar registrado para as pessoas no futuro da cidade de Passos, como era a cidade durante a pandemia em 2020. Os conhecimentos que os participantes das oficinas irão adquirir durante o curso são sobre equipamentos, e aí entram os celulares e as câmeras fotográficas, câmeras digitais e câmeras analógicas, as funções dessas câmeras e desses celulares, funções principais, as mais utilizadas, as mais artísticas, para a gente conhecer todas essas possibilidades que a nossa câmera, que o nosso equipamento tem, além dos acessórios, os acessórios principais e mais utilizados, e também das lentes objetivas. Isso para aquelas câmeras que conseguem trocar as lentes ou que tenham um zoom ótico, ou então para aqueles celulares que possuem as lentes, a possibilidade de acoplar uma lente dentro do celular. Então, para esses equipamentos, existem lentes específicas, mas é bom que a gente conheça todos os tipos de lente para que a gente utilize melhor o nosso equipamento que a gente tem. Além desses conhecimentos dos equipamentos, sobre os elementos da fotografia, a fotometria, a medição de luz através de um equipamento dentro da câmera chamado fotômetro, que mede a quantidade de luz dependendo de alguns fatores, como a intensidade da luz que está vindo, da velocidade com que a câmera será disparada, a abertura do diafragma, além da possibilidade do ISO, né, da câmera está também ou mais alto ou mais baixo, e isso influencia muito na relação da luz. Então essas possibilidades são todos medidos dentro da fotometria, dentro da exposição fotográfica. Também serão abordados assuntos, conhecimentos sobre luz, sobre as funções principais da luz, como temperatura de cor, a intensidade, a posição de onde a luz vem e também a natureza da luz, que é um dos fatores mais importantes dentro desses outros citados, que influencia muito na textura, na sombra e em outros aspectos dentro da fotografia. Então esse conhecimento é importantíssimo, assim como o flash. O flash é outro elemento que é acrescentado, adicionado àquela cena que nós estamos vendo, e ele influencia bastante na imagem. Então nós temos que saber usá-lo da forma correta. E isso será abordado, será um dos conhecimentos também do curso. Além do arquivo digital, a qualidade do arquivo, o tamanho daquele arquivo, baixa resolução, alta resolução,
o que eu faço com um arquivo em baixa resolução, o que eu faço com um arquivo em alta resolução. Todos esses elementos, todos esses assuntos são importantes como conhecimento da fotografia digital. Além do que, a formação da imagem, que tipo de arquivo eu vou gerar, um arquivo em JPEG, um arquivo RAW, eu vou fazer esse arquivo e vou transformar esse arquivo depois num outro tipo de arquivo específico, como PSD do Photoshop. Então, existem várias possibilidades para a criação de arquivos fotográficos com qualidade melhor ou com qualidade inferior. Outro assunto bastante importante, um dos mais importantes, eu digo, do curso, é a questão da estética fotográfica, sobre a composição, sobre os temas específicos, destrinchar a composição de uma forma mais criativa, mais abrangente, mais fácil o entendimento, para que as pessoas, a partir dela, comecem a fazer fotos melhores. E assim, com a melhora da técnica e dos outros conhecimentos que foram adquiridos durante o curso, ele seja um pontapé inicial, uma arrancada para essa melhora na técnica fotográfica. E é importante também para que a gente crie, para que a gente tenha uma bagagem cultural, criativa, que seja espontânea na hora de produzir as fotos, é necessário que a gente tenha um conhecimento do que já foi produzido, da história da fotografia, dos principais nomes da fotografia. Tudo isso é necessário para que a gente tenha subsídios criativos para produzir o nosso material. Então é importante juntar todos esses conhecimentos dentro de uma plataforma dentro do curso. As principais habilidades que serão adquiridas durante o curso serão... As habilidades que serão adquiridas durante o curso é selecionar cenas de diversos tipos para serem fotografadas, tanto de temas mais específicos como a publicidade e o fotojornalismo, quanto temas mais comuns, como fotografia de pessoas e natureza. Então, essas cenas, diversas cenas, serão abordadas durante o curso. É importante também, como habilidade, manusear o equipamento com destreza. A forma de pegar, a forma de utilizar, o que utilizar dentro das ferramentas, o que deixar desligado, o que deixar no automático. Todas essas informações, essas habilidades, elas são importantes para quem quer fotografar. Utilizar os principais recursos da câmera também. O que eu vou fazer de melhor com a câmera para eu captar essa cena com mais luz, com menos luz, com menos tremor? Então todas essas possibilidades eu preciso conhecer. Além de tudo, aplicar todas as técnicas de iluminação e de composição que serão abordadas. São várias técnicas, diversas técnicas possíveis dentro da iluminação e dentro da composição. Então abordar essas técnicas, aplicar essas técnicas da melhor forma possível. A síntese deste programa, do conteúdo abordado durante essas 5 semanas, a princípio seriam divididos em 7 semanas. O cronograma inicial do edital previa 7 semanas. Com o tempo escasso do final do ano e mudanças de gestão, da gestão atual para a gestão que virá, essas semanas foram condensadas em 5 semanas. Então todo o conteúdo foi reprogramado para que seja abordado dessa forma como eu estou apresentando este programa de conteúdo, né, em 5 semanas, com aulas teóricas, com aulas práticas, com aulas gravadas e com lives para correção dos trabalhos práticos. Então essa é a metodologia que eu vou utilizar. Nessa primeira semana, a ideia é o quê? Fazer as apresentações, essa apresentação que está ocorrendo sobre o conteúdo, sobre toda a programação e a metodologia que eu vou utilizar durante esse tempo, esse período dessas 5 semanas. A minha apresentação pessoal,
eu acho que é importante vocês me conhecerem. Estarei aqui com vocês 5 semanas falando e mostrando um pouco do meu trabalho e da minha vida, porque o meu trabalho faz parte da minha vida, de fotografia e viagens e conteúdos. Então acho importante vocês conhecerem o meu portfólio. Então eu darei uma atenção, também farei uma exposição do meu portfólio nesses dias para que vocês conheçam os meus trabalhos das diversas áreas que eu atuo. Então essa primeira semana serão essas apresentações e também eu farei uma apresentação sobre 2 conteúdos que eu acho importantes vocês conhecerem, básicos, que é a história da arte. Nós estamos trabalhando um conteúdo artístico, história da fotografia, história da arte. Isso é importante que a gente conheça como bagagem, como conteúdo, para subsídio criativo na hora das nossas fotografias, na hora da nossa produção fotográfica. Eu vou produzir a partir de insights, de coisas que eu já vi ou de coisas que eu conheço, que eu domino. Então é importante esse conhecimento da história da arte. A fotografia está inserida dentro desse conteúdo e também da história da fotografia, né, para a gente conhecer de onde veio essa ferramenta que nós iremos utilizar, que nós iremos trabalhar aqui durante essas 5 semanas. Na segunda semana, serão abordados assuntos mais específicos do equipamento fotográfico. Então é uma semana mais técnica, com assuntos mais densos, mais teóricos, que serão mais difíceis da compreensão, mas que são importantes serem abordados já no início. Porque nesse início eu preciso aprender a mexer no equipamento. Então essas informações sobre os tipos de câmera que cada um possui, câmeras celulares, câmeras digitais, câmeras analógicas, câmeras reflex, câmeras sem a possibilidade de troca de lentes, né? Então existem câmeras com zoom, sem zoom, todos esses tipos de câmera. E os recursos principais dessas câmeras serão abordados durante essa segunda semana. Além do que, a fotografia digital, eu preciso também falar um pouco sobre o que é a fotografia digital, que é a maioria dos alunos participantes da oficina serão alunos que trabalharão com as câmeras digitais. Então é importante saber o que é um pixel, a resolução da câmera, o tipo de arquivo. Vou falar também nessa segunda semana sobre as objetivas, sobre as lentes grandes angulares, as lentes normais, as lentes teleobjetivas, todos esses tipos, as lentes com zoom, todas essas possibilidades. E além disso tudo, na segunda semana, também será abordado o assunto luz, aquelas possibilidades faladas no início, né, de temperatura de cor, intensidade, posição da luz e a natureza, se ela é filtrada, se ela é direta ou se ela é rebatida, todas essas possibilidades da luz, como as possibilidades do flash, também serão abordados durante a segunda semana. Na quarta semana, será abordado o assunto mais criativo, mais cultural, mais produtivo de todo o conteúdo, que é a composição. Eu vou abordar os fundamentos principais da composição, desde quando ela veio da pintura, né, de outras expressões artísticas, e os elementos que foram passados da fotografia para outras formas de arte, como o cinema, como a televisão. Então todos esses fundamentos, técnicas que já foram criadas serão abordados, como os elementos formais. É preciso que eu conheça todos os elementos formais dentro de uma imagem, como pontos, linhas, texturas, volumes, cores, que assim eu consigo criar também com esses elementos. Além do que, eu preciso também organizar o tempo. É uma ação que está acontecendo, esse tempo tem que ser organizado de alguma forma. A organização do espaço, do enquadramento, de todos os elementos que estão dentro da imagem,
ou que vão ficar fora da imagem, e assim como a originalidade. E aí eu volto a falar naquele olhar pessoal, naquela bagagem pessoal, uma forma de criar com as informações que serão passadas, mas com uma linguagem pessoal, um toque pessoal, uma coisa que é própria. Então isso é muito importante. Eu preciso saber todos esses elementos. E a partir da composição, as fotos começam a ficar mais criativas. Quando eu comecei a fotografar, eu já fotografo há quase 20 anos, eu comecei me baseando nas regras de composição. Eu treinei muito as regras de composição para ir depois melhorando as outras questões técnicas e artísticas dentro da fotografia. Na quinta semana, o conteúdo que será abordado serão os temas específicos como arquitetura, como pessoas, natureza, jornalismo, publicidade, séries, produção de fotografias em séries específicas, como criar essas séries. E aí esses temas serão abordados junto com outros assuntos também mais específicos dentro desses outros temas, e vou, além disso, juntar todo o conteúdo teórico dos equipamentos, da composição, da luz, agora de uma forma mais específica, com assuntos mais específicos, assuntos de interesse de algumas pessoas, né, do que cada um gosta. Então, além disso tudo, a edição das fotografias, tanto a edição manual, né, que é aquela edição onde eu vou eliminar coisas que eu não gosto, ou então excluir imagens que não são boas para aquele conteúdo, né, para aquela minha produção, eu vou eliminar esses materiais manualmente, deletando, e com a edição do material no software. Eu vou fazer aquela edição básica, comum, sem montagem, sem seleção de imagem, apenas ajustes, né, de contraste, de saturação, ajustes de vários outros elementos que podem ser melhorados e ajustados dentro da fotografia. E ao final disso tudo, né, a ideia prevista é uma exposição fotográfica, com todo o material produzido por vocês, alunos, durante esse período em que nós estaremos juntos aqui no Cultura Cura. Essa produção de material será enviada para o meu e-mail pessoal e ao final nós faremos uma exposição fotográfica com esse material todo produzido por vocês, alunos. Então a ideia é que quanto mais aluno puder participar, melhor. A gente precisa de material fotográfico, precisa de conteúdo, precisa produzir, fomentar. Então chame seus amigos, convidem as pessoas para assistirem às aulas, a participarem e assistirem esses conteúdos e aprenderem uma ferramenta nova, melhorarem as suas imagens. Hoje em dia todo mundo trabalha com fotografia, seja profissionalmente, mesmo no trabalho, registrando alguma coisa do trabalho, ou por hobby em viagens, ou mesmo para redes sociais. Então fotografia é um assunto muito importante hoje em dia e vai ser daqui para frente. A metodologia para esses cursos foi escolhida pela prefeitura para que seja uma mostra online. Então todas as oficinas e as apresentações artísticas, elas ocorrerão através da plataforma aqui no canal do YouTube e por ferramentas online, né, para não ter o contato dos participantes com os outros participantes e com os professores por conta da pandemia. Então essa metodologia nova, ela terá aulas teóricas, que são essas aulas gravadas e publicadas no canal do YouTube previamente, que poderão ser assistidas em outras situações, em outros momentos, e as aulas, a correção dos exercícios práticos, né, que serão as lives, a princípio nas sextas-feiras. Eu já fiz um agendamento de datas, posteriormente eu irei publicar essas datas das lives,
mas que a gente faça esse feedback, essa troca de informações teórico-práticas dos exercícios que foram oferecidos. Então vocês farão os exercícios, me mandarão essas fotos por e-mail e aí eu irei corrigir esses exercícios e essas fotos e farei uma avaliação, darei um feedback, né, as informações do que foi produzido e se foi feito da forma correta ou não. Então essa é a metodologia que eu escolhi também, né, para abordar um conteúdo teórico prático. Farei prática supervisionada também, os alunos que necessitarem de enviarem material por e-mail para que eu avalie fora dos exercícios, eu farei essa avaliação, essa supervisão prática também, né, tanto dos exercícios que serão propostos quanto de outros exercícios que não serão propostos durante o curso, mas que os alunos querem falar sobre esse assunto. Então tudo isso será abordado nessas lives de sexta-feira. Farei orientações individuais por e-mail e farei as orientações coletivas durante essas lives de sexta-feira, onde eu irei abordar de uma forma ampla, né, a maneira como os alunos interpretaram esse trabalho, esse conteúdo que eu apresentei, e se de uma forma foi positivo, se conseguiram desempenhar e desenvolver esses exercícios práticos, né, que eu irei colocar para vocês. Então essa é a minha ideia, como metodologia para este curso aqui. Como referencial teórico para as aulas práticas, eu utilizo como bibliografia alguns livros que eu vou passar para vocês agora. Então, peguem o material para vocês anotarem, caneta, papel. É o livro O Olhar, a Técnica e o Trabalho, da editora Senac. O livro Equipamento Fotográfico, do Thales Trigo, também que é um livro mais teórico, com mais conteúdo sobre as funções da câmera, das lentes, da parte mais da física da fotografia. E o livro Composição, do David Prakel, que é um livro para quem está começando a fotografar, quem gosta da parte artística, é um livro essencial. Ele divide todas as áreas da composição fotográfica específicas de uma forma mais fácil o entendimento. Então esse livro é muito interessante também. Um livro que eu uso muito como meu manual, né, pessoal, é o Novo Manual de Fotografia, da editora Senac também. O autor é o John Redpoe. Esse livro ele é fácil o acesso, ele tem todo o conteúdo que será abordado durante esse curso. A maioria do conteúdo foi extraído desse livro. Então esse livro ele é um livro muito completo, muito fácil o entendimento, com bastante teoria e fotos também, né? Porque acho que é importante a gente visualizar aquilo que está sendo falado, que está sendo abordado dentro da teoria. O livro Fotografia Digital já é mais específico para aquele assunto do digital, dos pixels, da resolução, né, do tratamento eletrônico, e todas essas funções e ferramentas digitais. E o livro Fotógrafo Completo, do Tom Eng, que relaciona todos os temas específicos de cada um dos assuntos sobre fotografia, que é para quem gosta de dominar alguns assuntos fotográficos diferentes também, ele aborda. E o livro A Técnica Fotográfica, da editora Europa. São os livros que eu utilizo da minha bibliografia pessoal. Eu tenho esses livros para consulta e para utilização. É importante para quem quer trabalhar ou quem quer melhorar a sua técnica e a sua forma de fotografar, que tenha alguns livros sobre esse assunto. Não precisa ser livro impresso ou comprar um livro pela internet. Pode buscar na internet arquivos em PDF sobre esses livros que eu estou falando. Eu sei que alguns deles eles existem em PDF. O material que eu tenho em PDF eu posso de uma outra forma disponibilizar para vocês, alunos, em uma outra plataforma, até mesmo pelo e-mail pessoal.
Eu estou falando do meu e-mail pessoal, mas até agora eu não passei. O meu e-mail pessoal é diegofotografia@gmail.com. Esse e-mail pessoal, vai ser nossa rede de contato, nosso canal de comunicação durante esse período. Então é importante que vocês usem esse canal também como ferramenta para contato, né, e para a gente trocar experiências e para trocar esses materiais também. Então, diante de tudo isso exposto, todo esse planejamento, todo esse plano de ensino, de metodologia para o curso de fotografia básica aplicada, preservando o passado através da fotografia, dentro desse projeto do Cultura Cura, Prefeitura Municipal de Passos, essa gestão de 2020, chegou a hora de eu me apresentar. Eu sou Diego De Simone Vasconcelos, sou nascido em Passos, aqui em Minas Gerais, tenho 41 anos, sou pai do Gabriel, meu orgulho, meu maior motivo para fazer tudo isso, um artista fantástico, desenhista, um filho maravilhoso. E eu sou formado em Publicidade e Propaganda, me formei em São Paulo em 2003, no longo período que eu estou formado. Depois de formado, eu continuei buscando ferramentas e conteúdos que agregassem a minha paixão, que sempre foram a fotografia e o audiovisual. Então, assim que eu me formei, eu fiz um curso de direção de cinema na USP, em São Paulo, onde eu comecei a produzir os meus primeiros curtas-metragens, onde eu tive a minha primeira ligação com o elemento audiovisual, com a ferramenta, além da que eu já havia visto dentro da faculdade. Então, voltando de São Paulo para Passos, eu comecei a lecionar fotografia na FESP, na antiga FESP, e ali eu pude ter meus primeiros contatos com a pós-graduação. Resolvi fazer a minha primeira pós-graduação em artes visuais, lá no Senac, em Belo Horizonte, no ano de 2008, onde eu pude melhorar a minha técnica, principalmente da fotografia, na montagem da fotografia e principalmente também na minha percepção artística, conhecendo novas metodologias e novos artistas, né, que poderiam me subsidiar melhor a criação, o conteúdo das minhas produções fotográficas. Enquanto eu lecionava na universidade, eu sentia a necessidade de ter um embasamento teórico para as minhas aulas, porque eu sou um professor que veio da prática. Então, durante esse processo, eu senti a necessidade de melhorar a minha metodologia, de melhorar os meus planos de ensino, e assim eu fiz uma pós-graduação em metodologia e didática no ensino superior, aqui na FESP mesmo, no ano de 2011. E de lá para cá, eu não parei mais de estudar. A gente não pode nunca parar de se aperfeiçoar, se atualizar, seja em qualquer assunto específico. Eu continuo fazendo atualizações nessa área cultural. Hoje eu tenho procurado e ido para outra área que tem me tornado uma pessoa melhor, que foi o yoga. O yoga entrou na minha vida no ano de 2019 e hoje eu tenho buscado mais conteúdo e mais informações sobre o yoga. Mas durante esse período, eu continuei me aperfeiçoando em fotografia, fiz diversos cursos de direção de fotografia, produção de projetos, formatação de projetos culturais. Um dos projetos culturais é esse que vocês estão vendo, que foi contemplado. Então isso se deve também um pouco à minha formação dentro da área de projetos, a minha experiência também dentro da área de projetos, mas foram todas capacitações feitas, principalmente no Festival de Cinema de Tiradentes,
onde ocorrem oficinas teóricas e práticas gratuitas no Festival de Cinema, onde eles oferecem diversos tipos de oficina com conteúdos diversos também relacionados à fotografia e ao cinema e à produção cultural. Então é importante sempre estar buscando, sempre estar atualizado ou se atualizando para que a gente possa viver melhor nesse mundo que as tecnologias a cada dia nos mostram coisas novas, nos mostram ferramentas, formas novas de comunicar. A minha atuação profissional ela é bem diversa. Hoje em dia, eu gerencio um empreendimento familiar, uma lavanderia. Eu sou professor de yoga, tenho alguns alunos onde eu estou ajudando-os a buscar o conhecimento pessoal através do yoga. E também sou professor universitário na UENG. Sou designado professor nas faculdades de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e também na faculdade de Jornalismo, aqui da UENG, Unidade Passos. A minha atuação, ela começou como professor, ela começou no ano de 2007, na antiga FESP. Eu atuei na FESP até o ano de 2014, quando a FESP foi estadualizada, e venho trabalhando na UENG, depois que a FESP foi estadualizada, desde o ano de 2016. Então tem 4 anos que eu estou como professor designado nas faculdades de Comunicação Social, Jornalismo, Moda, também eu estive atuando até o ano passado. Já fui professor na Unifran, na Faculdade de Moda e Fotografia. Dei aula no Instituto Federal aqui de Passos, no Pronatec, aqueles cursos que eram disponibilizados pelo governo federal há uns anos atrás, e pelo Senac Minas também. Os cursos de fotografia em São Sebastião do Paraíso, algumas cidades aqui do interior de Minas, eram oferecidos pelo Senac, e o professor responsável por essas oficinas teóricas práticas era ele. Eu sou fotógrafo profissional há 20 anos, há quase 20 anos. A minha linha de fotografia se iniciou em estúdio, na fotografia publicitária, produzindo materiais e campanhas publicitárias como assistente de um fotógrafo em São Paulo. A minha formação em publicidade me ajudou muito durante esse conteúdo, né, e essa produção. E quando eu voltei para Passos, eu senti a necessidade de trabalhar outros conteúdos também como forma financeira. Porque não daria só para eu trabalhar com moda ou com alguma área específica da publicidade se o mercado aqui na cidade ainda era muito pequeno. Então eu fui para outras áreas como fotojornalismo de empresas específicas, trabalhei com diversas empresas como fotojornalista responsável por elas e também como fotojornalismo de eventos, casamentos, eventos, festas de 15 anos e outros tipos de eventos. Então esse trabalho jornalístico ele me ajudou muito a pensar e a ver a fotografia de uma forma diferente. Hoje em dia, eu tenho trabalhado muito com a fotografia de natureza, que é a fotografia que eu sou mais apaixonado, que é onde eu gosto mais de estar fotografando, que é a natureza, e a fotografia documental. Buscar algum tema específico e documentar aquele tema, um determinado assunto, né? Que são coisas que me apaixonam mais nesse momento. Na FESP, eu pude conhecer o campo de projetos, a atuação com os projetos culturais desenvolvidos ali na instituição, e assim eu pude começar a criar, a pensar os meus próprios projetos, dando continuidade na minha produção artística e cultural. Eu pude produzir os meus curtas dentro desses projetos oferecidos pela FESP, e pude também ajudar vários alunos a produzirem seus curtas-metragens através de um projeto que eu coordenei juntamente com outros 2 professores, o professor Paulo Henrique e o professor Giovanni, o Festival Celton Mello de Vídeo, onde foram produzidos mais de 50 curtas-metragens durante 5 edições, foram capacitados mais de 300 alunos na arte audiovisual e tornaram
esses alunos, essas pessoas melhores. Eu vejo hoje esses ex-alunos na rua, muitos deles trabalham na área audiovisual, outros não trabalham, mas pessoas que passaram por esse projeto e que têm uma lembrança positiva da cultura, da arte, de uma forma geral. Então, todos esses projetos culturais, essa atuação foi feita durante a FESP. Eu tenho atuado também com leis de incentivo à cultura. Um dos meus projetos foi contemplado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, lá na cidade de São Sebastião do Paraíso, onde eu pude captar um valor específico da empresa Laticínios Gonçalves Salles, mais conhecido como Manteigas Aviação, e assim eu pude produzir uma mostra audiovisual relacionada à congada, ao folclore de São Sebastião do Paraíso e produzir um longa-metragem, um documentário sobre a congada da cidade de São Sebastião do Paraíso, que é muito rica, que é muito densa, que é muito forte. Então eu tenho atuado como diretor, produtor cultural com diversos projetos executados. Os principais projetos executados foi o Festival Celton Mello, as Sete Maravilhas de Passos, coordenei 2 equipes do Projeto Rondon, do Ministério da Defesa, juntamente com a coordenação da UENG, da FESP, né? E a Mostra Folclórica de Vídeo em São Sebastião do Paraíso, que aconteceu no ano de 2014. Um dos projetos que mais me orgulham é o livro produzido no ano de 2008, História da Nossa Gente, que foi produzido pela FESP, em conjunto com o jornal Folha da Manhã, onde nós reunimos os 150 anos da história de Passos, até um pouco antes disso, num livro onde imagens foram mostradas, conteúdos foram atualizados, para que as pessoas conhecessem a história da cidade de Passos nesses 150 anos onde ela completava 150 anos. Então é um livro que tem uma relação muito grande com essa oficina, preservando o passado através da fotografia, onde iniciou um banco de imagens sobre a cidade de Passos. Ali foi o início de um agrupamento de imagens antigas e importantes para o município da cidade. Além disso, tem diversas fotografias publicadas em revistas, em capas de revista, catálogos, produzidos catálogos de moda. Eu fiz bastante foto para restaurantes, decoração de ambientes, fotografias de natureza. Então as minhas fotos estão percorrendo muitas cidades, muitos lugares. Eu ofereço muitos cursos de fotografia e de produção audiovisual. Ao longo desses anos que eu estou aqui em Passos, eu fiz diversas turmas, formei diversas turmas de fotografia, diversas turmas de produção audiovisual também, com a produção de conteúdo, tanto fotográfico quanto de audiovisual. Ganhei 7 prêmios de fotografia ao longo desses anos. Um dos prêmios que eu mais me orgulho foi fotografias sobre o Glória, São João Batista do Glória, de fotógrafos nascidos na cidade de São Sebastião, São João Batista do Glória, ou que fotografaram o município do Glória e que utilizaram imagens para trabalhar uma exposição fotográfica nesse concurso. Então eu fui o vencedor com uma fotografia no Vale dos Canteiros, uma série de fotos de natureza também. E tem um prêmio em cinema, que foi um curta-metragem que eu gravei com um celular no Festival de Cinema de Tiradentes, no ano de 2009. Além disso tudo, eu tenho produzido bastante material fotográfico, curtas-metragens. Eu tenho 10 curtas-metragens produzidos e dirigidos. Todos os roteiros foram escritos por mim também. Um longa-metragem que eu produzi sobre a congada em São Sebastião do Paraíso. Diversas fotos de diversos assuntos. Um dos temas que eu mais fotografo, que há vários anos é um assunto que eu tenho trabalhado bastante, que é a congada, é o folclore daqui de Passos, Moçambique, né? Todas essas manifestações religiosas da cidade, eu tenho produzido ao longo desses anos, além da produção teórica,
né? Os TCCs que eu ajudei a orientar na faculdade, todos eles relacionados à fotografia ou com alguma relação com a história da arte. Os 50 curtas-metragens que eu ajudei a produzir durante o Festival Selton Mello, não são direção, não foi eu quem dirigiu, mas a produção eu assino como produtor de mais de 50 curtas-metragens. Além dos roteiros que eu escrevi de um filme que eu já gravei, o Gugu, sobre o ator Gustavo José Lemos, e um outro conteúdo que foi protocolado na Biblioteca Nacional, esse roteiro, mas que eu ainda não gravei. É uma história que eu quero mais para frente produzir. Então essa é a minha produção, esse é um pouco da minha atuação profissional. Então muito obrigado a vocês que me acompanharam aqui até o final, assistiram todo esse conteúdo explicativo sobre o que vai ser a oficina Preservando o Passado através da fotografia. Quero agradecer imensamente à Secretaria de Cultura pela possibilidade de mostrarmos o nosso trabalho, de incentivar o nosso trabalho cultural. E aí eu peço em nome do secretário de Cultura, agradeço o Caju Ribeiro, aos seus assistentes, auxiliares, o Dixon e a Samira, e aos demais trabalhadores da Secretaria de Cultura, pela possibilidade de incentivar e fomentar a nossa área de cultura que está passando por problemas muito graves. Então, agradeço muito essa atenção também do Renatinho Orives, o prefeito, para a nossa área de cultura. Eu fico muito feliz de ver essa possibilidade de chegar em outros lugares que não teriam acesso se não fosse esse projeto, se não fosse esse edital. Quero agradecer imensamente também aos colegas que participaram desse edital. Estamos juntos nesse material, nessa empreitada. Aos que não conseguiram contemplar ou executar, ou mesmo produzir projeto para esse edital, que participem nas próximas vezes. A gente precisa movimentar o nosso setor de cultura, fazer girar não só a nossa apresentação, como a nossa energia. E assim eu finalizo esse primeiro episódio agradecendo.